não consegue nunca. E o apóstolo Paulo, ele diz: é necessário que você se revista dos equipamentos, porque ele se baseia, tantas vezes ele estava em prisão, que ele se baseava em um soldado romano. Mas como se comportava um soldado romano? Um soldado romano tinha suas vestimentas, tinha suas proteções. Para você ter ideia, a Bíblia fala aqui do cinto. Esse cinto, ele ficava mais ou menos na altura do abdômen de um soldado romano. Isso fala da honestidade, porque era esse cinto que segurava a espada de um soldado. E o apóstolo Paulo menciona na carta aos Efésios: o crente é necessário, para ele alcançar a misericórdia do Senhor, que ele ande numa vida de honestidade. Mas ele discorre também a respeito da couraça. Observe, de todos os elementos de defesa, um dos mais preciosos era essa couraça. Porque essa couraça, ela protegia o peito, protegia o coração. E eu aprendo que no livro de Provérbios 4, diz que de tudo que deve se guardar, guarde o coração, porque é daí que procede toda a saída da vida. Mas que coração é esse? É o coração do intelecto, é o coração do entendimento, é o coração da vontade, o coração do desejo, o coração do sentimento. E o apóstolo Paulo, ele descreve que essa couraça, ela fala de algo que é justo. Se o seu coração for impuro, você jamais será justo. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. No Salmo 92:12 diz que o justo, ele florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Ele também faz menção no Salmo 1, ele diz que o justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo dará o seu fruto próprio. Observe que ele sempre falando do justo, porque existe o injusto. Mas também quando o soldado romano, ele vestia essas couraças, você sabe que falamos de batalha, de combate. Quando o soldado ia para a guerra, existia a guerra que era a guerra travada. Era a guerra que não terminava no primeiro dia. Porque nós sabemos que quando falamos desse assunto, existe guerras individual, existe guerras coletiva. E para ir para uma guerra, seja individual, seja coletiva, não podemos ir despreparados. Existia uma guerra individual, que era um gigante Golias, justamente contra Davi. Era a única pessoa que podia defender a nação. Era a guerra individual. Mas existiu, no caso de Sansão, de Jefité, outras pessoas que começaram, Gideões e os 300, que começaram a proclamar o Evangelho e logo em seguida deparou-se com a guerra. Aí eu entendo que essa guerra não podemos sair desarmados. Precisamos dessa couraça. Mas existia soldados que iam para a guerra, ficavam dias após dias, todo protegido, porque ele tinha que estar atento 24 horas. E não poderia tirar aquilo sobre o seu corpo. E passavam os dias, ali ficavam cheios de sangue, suor. Ele ficava muitas das vezes deitado com aquela vestimenta sobre o seu corpo. Mas quando ele retornava para o seu lar, muitas das vezes triunfando a vitória. Deus está falando contigo nesta noite, já começou a falar. E quando ele tirava aquela couraça, muitas das vezes pregada na carne do seu corpo, devido ao tempo, desgaste. E quando ele olhava para o seu corpo, estavam cheios de hematomas físicos, estava cheio de feridas, e os bichos andando sobre os seus corpos. Entrou pessoas aqui hoje, que está nessa situação. Você está chorando, rindo por fora, mas por dentro está cheio de ferida espiritual. E o Senhor quer um conserto contigo neste dia de hoje. Aí você puxa a roupa e diz: eu não estou vendo nada, mas por dentro está formando um câncer, porque o Senhor dos Exércitos contempla o teu coração. Aleluia. E quando ele puxava, imagina a dor. Depois de certo tempo, não é fácil puxar a pele, sair
as roupas da pessoa. Eu imagino que ele se sentia como um leproso. E ali também havia um elemento muito importante para uma defesa. Era a sandália da preparação. Os soldados romanos, eles usavam essas sandálias que eram amarradas com tiras sobre os seus pés. E embaixo eram cheias de pregos para dar firmeza na hora do combate. Isso fala da confiança e da sustentabilidade do crente. Se o crente andar com o pé vacilante, o primeiro vacilo que ele der, ele tropeça e cai. E o Senhor quer que você calce essa sandália da preparação no dia de hoje. Então, o quarto elemento muito importante também era o escudo. Esse escudo era da infantaria pesada. Ele media 1,20 m em seu diâmetro. E na lateral ele tinha 75 centímetros. Era um pouco ondulado para que o homem tivesse apoio em suas mãos. Servia também de defesa. Isso fala da fé. Se nós abrirmos a Bíblia em Hebreus capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento. Ela está falando de um fundamento, é como se fosse uma base de uma construção. Se